Eu sou Rebeca, esposa de Isaque. Prometi a vocês que contaria a minha história como esposa e mãe. O que aconteceu comigo e Isaque foi amor à primeira vista. Ele ainda sentia muita falta da mãe, mas com a minha chegada, um vazio muito grande foi preenchido na sua vida e tínhamos muito o que conversar. Descobri a respeito um do outro e assim nossos dias se passavam cheio de novidades. Um dia eu lhe perguntei como havia sido a história do sacrifício em Moriá e ele, apesar dos seus 40 anos, ainda muito jovem na época, transportou-se a um passado que parecia distante, com uma expressão enigmática no seu olhar. Conte-me, Isaque, quais foram as tuas reações quando teu pai ordenou que te preparasses para ir àquelas montanhas? Falei. Eu era muito jovem, estava acostumado com os sacrifícios que o meu pai oferecia a Jeová, apresentando-se diante dele como um carneiro ou novilho, sem defeito, sem mancha alguma sobre a pele. Via-o prepará-los e colocá-los sobre o altar, imolando-os, e em seguida era um ritual, e eu apreciava aquela fumaça subindo como um aroma muito agradável. Não tiveste vontade de perguntar se teu pai havia esquecido os animais para o sacrifício quando vocês saíram? Mas eu perguntei: esqueceste? O que me deixou um pouco intrigado foi a atitude do meu pai. Ele estava muito calado, olhava-me com uma tristeza tão profunda que só agora posso entender. E ficaste satisfeito com a resposta que ele te deu? Rebeca, a voz do meu pai estava triste, embargada por uma espécie de sofrimento que eu não sabia o que era, e ele tentava ser firme e forte. Não posso esquecer como aquelas palavras me atingiram. Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Meu coração, embora criança, absorveu muita tristeza, muita desesperança, uma ansiedade contida, mas Abraão estava sofrendo muito, com os ombros curvados, um nó na garganta. Certamente ele havia relutado muito antes de resolver aceitar a ordem do Todo-Poderoso e partir então para cumpri-la. E quando ele te amarrou e colocou sobre o altar, quais foram os teus sentimentos, a tua reação? Não gosto nem de me lembrar. Meu pai preparou o altar, ateou-lhe fogo e, aproximando-se de mim, falou-me: perdoe-me, meu filho. O Deus Todo-Poderoso ordenou-me que te devolvesse em forma de sacrifício. Por isso, não trouxemos nenhum cordeiro do nosso rebanho. Eu não posso negar o que Deus me pede, ainda que isso esteja partindo meu coração, destruindo todas as minhas esperanças de ver a nossa família perpetuada através dos filhos que tu terias quando adulto. Eu te amo, meu filho, eu te amo muito, mas eu amo mais a Jeová. A voz dele sumiu, tão embargada estava pela emoção e pelas lágrimas, e eu fiquei sem reação, apavorado, sabendo que não teria chance de sair com vida daquele lugar. Fechei os olhos para esconder minhas lágrimas e sussurrei: faça como Deus lhe ordenou, meu pai. Foi então que o imprevisto aconteceu. Meu pai amarrou-me
temendo que eu fugisse quando as chamas começassem a atormentar o meu corpo, e colocou-me sobre o altar. A vítima precisava ser sacrificada, e ele levantou o cutelo para atingir o meu coração. Eu estava imóvel, sem pensar em nada, não conseguia entender o alcance daquele sacrifício e não podia revoltar-me. Ouvi ainda a voz angustiada do meu pai bradando: Jeová, Todo-Poderoso! E mergulhei na escuridão. Quando acordei, o que vi era tão incrível que esfreguei os meus olhos, limpando-os cuidadosamente para contemplar um cordeiro morto em cima do altar. Meu pai havia invocado o Senhor e um anjo veio em meu auxílio, impediu que meu pai me executasse. Um cordeiro foi providenciado para substituir-me naquela ocasião. E fui devolvido aos meus pais. Ah, Rebeca, minha querida, não sabes como fiquei surpreso, atônito. E meu pai, ele prostrou-se sobre o seu rosto por horas e horas, agradecendo a Deus pela providência divina. Abraçou-me com um carinho que eu jamais sentira e amei ainda mais meu velho pai naqueles instantes. Eu quero minha mãe, murmurei baixinho. Vamos para casa, meu filho. E tua mãe, como se comportou quando te viu? Minha mãe falou, Isaac, com uma saudade muito grande na voz. Ela estava prostrada, chorosa e amargurada. Não conseguia entender porque Deus havia pedido um sacrifício tão absurdo e não entendia como meu pai não se opusera àquele disparate. Ela estava sofrendo, destroçada, acreditando haver perdido o único filho, o filho da sua velhice. Eu cheguei de mansinho na porta da tenda e falei, mamãe! O espanto nos olhos dela era patente. Acho que ela pensou estar tendo uma alucinação. Mamãe! Falei novamente e corri para os seus braços, deixando agora que as lágrimas também escorressem pelo meu rosto, enquanto minha mãe me enchia de beijos, de perguntas, de carinho. Senti muito a falta dela, não é mesmo, Isaac? E como não sentiria? Minha mãe era uma mulher extraordinária. Que pena não ter podido conhecê-la. Falei. Ela a amaria como eu a amo, Rebeca, disse-me Isaac, enquanto nos aconchegávamos carinhosamente naquele final de tarde. Já estávamos casados há alguns anos e eu não conseguia engravidar. Aquilo começou a me entristecer e inquietar-me, pois toda mulher almeja ser mãe de uma prole numerosa. Eu e Isaac conversamos sobre o assunto e ele orou ao Senhor, pedindo que me fizesse fecunda, pois até o momento, quase 20 anos após nosso casamento, eu continuo estéril. Fiquei muito feliz ao constatar que Deus havia aceito a oração de Isaac e comecei a sentir-me enjoada, indisposta e não tardou muito para que o meu ventre começasse a ficar volumoso. É normal a criança chutar a barriga da mãe, abrindo seu espaço dentro do útero, mas aconteceu comigo algo interessante. Sentia que algo estava errado. Era como se estivesse acontecendo uma luta dentro do meu ventre, tal a intensidade dos chutes e falta de acomodação ali dentro. Pedi novamente a Isaac que orasse a Deus para sabermos o que estava acontecendo de errado com a minha gravidez, e a resposta do Senhor foi surpreendente. 2 nações há no teu ventre, 2 povos,
nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Por algum tempo fiquei a imaginar o que o Senhor estaria reservando para a minha família no futuro, mas estava nos dias de dar à luz e a minha atenção voltou-se para este momento. Chegada a hora de trazer ao mundo o filho que esperava, a surpresa foi enorme ao constatar que havia gerado gêmeos. O primeiro a nascer foi uma criança peluda, ruiva, bonito e chorão. Pelas suas características, foi logo chamado de Esaú, ou cabeludo. O outro bebê que veio em seguida segurava o calcanhar do irmão e era liso, quer dizer, sem pelos, bonachão, astucioso, recebendo o nome de Jacó. Os dois trouxeram luz e alegria ao nosso lar. Crescendo livres, logo suas aptidões vieram à tona. Esaú gostava de caçar, sendo um exímio caçador, um homem do campo excepcional. Jacó, por seu lado, tinha uma natureza pacata, habitava em tendas, observando tudo que acontecia ao seu redor, especialmente o seu irmão Esaú. Eu amava os meus filhos com muita devoção, mas deixei-me levar por um sentimento não recomendável. Nenhuma mãe do mundo que é preferir ostensivamente uns dos filhos. Jacó era o meu preferido. Eu o amava obsessivamente. Por ele faria qualquer sacrifício que me fosse exigido. Amava Esaú, sem contudo ter por ele o mesmo sentimento de Isaac. Nossas preferências eram patentes e podíamos perceber uma certa animosidade entre os meninos, quando cada um disputava a atenção dos pais, que deixavam falar mais alto suas preferências pessoais para nossa tristeza. E anos depois, um dia, sendo já rapazinho, Esaú voltou do campo, faminto, e viu a comida saborosa que Jacó havia preparado. Entre eles ocorreu o seguinte diálogo: peço-te, Jacó, que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois eu estou esmerecido. Disse Esaú: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Falou sagazmente Jacó: estou a ponto de comer, de que me aproveitará o fato de ter nascido alguns segundos antes de você, caçulinha? Retrucou Esaú. Jura-me primeiro, continuou Jacó. E Esaú jurou, vendendo ao caçula seu direito de primogenitura. A partir dali, ele não poderia mais reivindicar os direitos que eram seu por ser o primogênito, mas Esaú não estava interessado em questões como porção dobrada dos bens paternos. Depois da morte deste, direito de exercer o sacerdócio sobre a família ou mesmo ficar na linha genealógica direta do Salvador por vir. O certo é que Esaú comeu avidamente o guisado feito por Jacó, indiferente à perda de todos os seus privilégios. A fome assolou a terra e precisamos sair em busca de um local onde pudéssemos viver com menos restrições. Peregrinamos até chegar a Gerar e ali fixamos residência, tendo vivido uma experiência semelhante à de Sara e Abraão no Egito, quando precisaram dizer que Sara era irmã do marido para que ele escapasse da morte, no caso de Gerar. Abimeleque era o rei dos filisteus e ficou encantado com a minha beleza, pedindo-me Isaque que me fizesse passar por sua irmã para preservar-lhe a vida. Mas, certa tarde, estávamos nos encontrando às escondidas e fomos vistos pelo rei, que em seguida compreendeu
que éramos casados e, chamando Isaque, repreendeu-o por ter ocultado a verdade, deixando-me como presa fácil para qualquer homem da terra. Fomos abençoados naquela terra, vindo a adquirir muitas riquezas, o que gerou contenda entre os pastores de Isaque e os pastores da região. Nossos filhos já não eram mais crianças, e Esaú nos causou muito desgosto, casando-se com mulheres hetéias. Aos 137 anos de idade, Isaque estava sofrendo de catarata e não conseguia enxergar com muita nitidez. Temendo que a morte estivesse próxima, chamou Esaú, seu filho preferido, pedindo-lhe que apanhasse suas armas e fosse ao campo em busca de uma caça para fazer-lhe uma comida saborosa, como só ele sabia fazer, para agradá-lo, a fim de que recebesse a bênção que lhe estava reservada. Eu ouvi quando Isaque deu a ordem a Esaú, e não podia aceitar que meu filho Jacó fosse preterido. Por isso, chamei-o e lhe disse: meu filho, teu pai acaba de enviar Esaú ao campo em busca de uma caça para preparar-lhe uma comida saborosa. Agora, corre ao rebanho e traga 2 bons cabritos, pois deles farei uma comida apetitosa e teu pai te abençoará antes de sua morte. Mãe, Esaú é o homem peludo e eu o homem liso. E se meu pai me apalpar, constatando que não sou Esaú, passarei os seus olhos por zombador e trarei maldição sobre mim e não bênção. Caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atente somente ao que te digo. Falei incessantemente, e assim fizemos. Depois de preparar os cabritos, peguei a melhor roupa de Esaú, que ficava guardada em casa, e Jacó a vestiu. Usei a pele dos cabritos para cobrir a lisura das mãos e do pescoço de Jacó, deixando-o irreconhecível. Entreguei-lhe a comida e empurrei-o na direção do pai. Isaque surpreendeu-se com a volta tão rápida de Esaú e pediu que Jacó se aproximasse para que ele conferisse se era mesmo seu filho predileto. Jacó estava trêmulo, mas não ousaria me desobedecer. Isaque apalpou-o e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu. Após comer e beber, disse: Isaque, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Jacó se chegou e o beijou. Eu contemplava aquela cena embevecida. Havia concedido a bênção para o meu filho preferido e ouvi delicada as palavras de Isaque. Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se Senhor, dê teus irmãos e os teus filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Respirei aliviada com a bênção dada a Jacó. Eu havia conseguido garantir-lhe o direito de primogenitura que Esaú havia desprezado. E assim que saímos da presença de Isaque, chegou Esaú, trazendo a sua caça, e preparou também sua comida e foi apresentar-se ao pai. Eu o observava calada. Nós éramos mesmo muito íntimos, portanto, fiquei a olhá-lo de longe e sinto-me uma mãe desnaturada ao narrar o que presenciei. Esaú chegou diante do pai e pediu-lhe que se levantasse para apreciar a sua comida. Isaque não entendeu nada a princípio, perguntando ao filho quem era ele. Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu ele também sem entender o que estava acontecendo, ou acreditando que o pai já não estivesse tão lúcido. Mas se és Esaú, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo. Antes que viesses, eu abençoei e ele será abençoado. A voz e o corpo de Isaque tremiam. Ele estava visivelmente abalado e uma grande tristeza estampou-se no seu semblante quando Esaú falou.
Abençoa-me também a mim, meu pai. Havia tanta amargura na voz de Esaú que eu fiquei penalizada. Quase corri ao seu encontro para confortá-lo, mas ele merecia o tratamento que estava tendo. Astuciosamente veio o teu irmão e tomou a tua bênção, falou Isaque com a voz fraca. Esaú bradou angustiado: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E com uma voz parecida à que tinha quando criança, pedindo algum favor, falou: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Meu filho, eu constituí o teu irmão em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto a apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Uma angústia muito grande se fazia sentir na voz cansada e trêmula de Isaque. Esaú insistiu: acaso tens alguma única bênção, meu pai? Abençoa-me, também a mim, meu pai. E levantando-se Esaú, a voz chorou. Meu coração se enterneceu. Por um momento ele parecia uma criança desprotegida, mas eu me lembrava também que o Senhor havia dito que o meu filho maior seria servo do menor, e apenas quis ajudar as coisas a acontecerem como foram preditas. Com a voz embargada pelo choro, Isaque falou-lhe: calma, filho, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. E a voz morreu-lhe na garganta. Esaú beijou seu pai e saiu como uma fera ferida. Não falou comigo, e muito menos com o irmão, e em poucos dias fiquei sabendo que ele estava esperando a morte do pai para vingar-se de Jacó, matando-o por ter roubado-lhe a bênção. Fiquei muito preocupada com o rumo que a situação havia tomado. Nem por um instante pensei que a reação de Esaú fosse tão violenta, e temi por Jacó, que corria perigo de vida. Por isso conversei com Isaque sobre mandarmos Jacó para a casa do meu irmão Labão, em Harã, até que a fúria de Esaú cessasse. E assim fizemos. Mas o preço que paguei pela atitude errada que tive durante toda a vida em relação aos meus filhos foi nunca mais voltar a ver o meu filho predileto. Se eu pudesse voltar atrás, não agiria mais como agi em relação aos meus filhos. Causei-lhes mal, dei-lhes um exemplo negativo. Tanto eu quanto Isaque quase os perdemos por nossas preferências declaradas e exageradas. Os dois mereciam o meu amor. Eu não tinha o direito de amá-los de forma diferente, assintosamente. Que as mães não se mirem no meu exemplo e amem seus filhos por inteiro, sabendo que são eles a herança que o Senhor nos dá, e não brinquedos para a satisfação dos nossos desejos egoístas. Ainda que haja uma forte preferência por algum deles, não devem se sentir preteridos pelo amor, carinho e cuidado que deixam de receber.